Saudações, queridos alunos do sexto A de Língua Portuguesa. Aqui é a professora Vanessa, professora Lourdes Vanessa, e vou explicar para vocês o quarto roteiro de língua portuguesa. Vamos lá? Vamos começar lendo na página 127 o texto Um Animal Monogâmico. A arara é um dos poucos animais do mundo conhecidos por ter o mesmo parceiro toda a vida. Os casais de arara não ficam apenas juntos para se reproduzir, mas também compartilham seus alimentos e ajudam uns aos outros. Quando a arara fêmea coloca seus ovos e se ocupa em chocá-los, a arara macho sai para buscar alimentos para os dois. Os filhotes de arara saem dos ovos após cerca de um mês. Esse texto está disponível no site animais.culturamix.com. Informações/aves/arara. Sobre esse texto da página 127, há algumas questões a serem respondidas que estão na página 128. Vamos lá? Questão 1, página 128. Com base no texto, explique o que é um animal monogâmico. Pessoal, mono vem de ou seja, nós percebemos pelo texto que a arara é um animal que tem apenas um parceiro por toda a vida. Isso é que significa ser um animal monogâmico. Questão 2, página 128. O que há de especial no relacionamento do casal de araras? No texto, nós podemos ver aqui que os casais de arara não ficam apenas juntos para se reproduzir, mas também compartilham seus alimentos e ajudam uns aos outros. Isso é o que há de especial nesse casal, que fica até semelhante a tantos casais humanos, não é, pessoal? Questão 3, página 128. De que maneira o produtor do texto diferenciou o sexo dos animais? Olha só, aqui no texto, a gente vê que na 6ª linha, o autor do texto chama uma das araras de arara fêmea. E na 7ª linha, chama uma das araras de arara macho. Então, o autor diferenciou os sexos dos animais colocando macho ou fêmea após a palavra arara. Questão 4, página 128. Suponha que o texto falasse de gatos e não de araras. O mesmo recurso seria necessário? Por quê? Olha só, se o texto falasse de gatos, não seria necessário colocar macho ou fêmea após a palavra gato, porque não é assim que a gente faz o feminino e masculino desse nome de animal. A gente falaria gato para o macho e gata para a fêmea. Questão 5. Agora imagine que houvesse uma continuação do texto. Como você se referiria às aves sem repetir palavras para indicar que a fêmea dá aos filhotes o alimento trazido pelo macho? Olha só, vocês podem fazer aqui umas duas frases como continuação do texto. Eu, como sugestão, falaria aqui para vocês que eu continuaria o texto assim. Terminou na frase aqui: os filhotes de arara saem dos ovos após cerca de um mês. E eu continuaria assim: a mãe dá aos filhotes o alimento trazido pelo pai. Assim, usando mãe e pai, eu não repetiria as palavras arara fêmea e arara macho. Este quarto roteiro pede também a leitura atenta da página 128 e 129. Vocês não precisam copiar essas páginas no caderno, mas devem ler com bastante atenção. Vamos começar a leitura juntos? Vocês acompanham no livro de vocês, nada de ficar olhando do lado, do alto, e muito menos conversando com alguém enquanto a gente lê. Vou ler alto e você acompanha aí no livro, lendo no seu pensamento junto comigo, porque esse é um treino de leitura para o cérebro, para você ficar muito bom nisso também. Vamos iniciar a página
128, lendo abaixo da questão 5, que fala exatamente sobre as nossas respostas dessas questões 1, 2, 3, 4 e 5 sobre o texto que nós lemos da página 127, um animal monogâmico. E aqui na leitura da página 128, abaixo da questão 5, é explicado que, para responder às questões propostas, você precisou refletir sobre o gênero de alguns substantivos. Como o texto fala de animais, a noção de gênero aproxima-se da noção de sexo. Pessoal, isto quer dizer que é sobre palavras femininas e masculinas. Então, a noção de gênero é isso. Todavia, essas ideias não são equivalentes, pois o gênero é uma categoria gramatical que se estende a todos os substantivos, mesmo aqueles que não têm sexo, como os objetos. Pois é, pessoal, olha só. Então, a gente também tem nomes de objeto com gênero masculino e com gênero feminino. Por isso que a gente fala que, em língua portuguesa, quando a gente fala de gênero, a gente não está falando de sexo feminino masculino, mas então, a gente usa essa palavra gênero, porque, por exemplo, se eu falar a caneta é um objeto do gênero feminino, porque nós usamos a, tratamos ela como feminino. E se eu falar o lápis é um objeto do gênero masculino, porque tratamos como masculino, o lápis. Continuando a leitura da página 128, pessoal. Além disso, existem palavras que podem se referir a ambos os sexos, embora apresente um único gênero, como é o caso de criança, um substantivo feminino que pode nomear garotas e garotos. Então, olha só, pessoal, se eu vejo um menininho ou uma menininha brincando, eu posso falar: olha, ali está uma criança brincando. Então, a criança serve tanto para o gênero feminino como o masculino desta palavra. Vamos ler agora o quadrinho azul da página 128 juntos. Os substantivos, que podem ser antecedidos pelo artigo o, são masculinos. O cartaz, o espelho, o planeta. E a gente já viu que substantivo é nome de coisas, hein, pessoal? Então, essas são coisas do gênero masculino. Os que têm a por antecedente são coisas do gênero feminino. A placa, a nuvem, a opinião, etc. O gênero do substantivo não depende da significação da palavra, nem de sua terminação. Continuando abaixo do quadrinho azul, nossa leitura. Os substantivos que designam pessoas e animais costumam apresentar formas diferentes para o masculino e para o feminino. Essa distinção pode ser feita de dois modos, como mostrado a seguir. Flexão da palavra com alterações em sua terminação. Então, essas palavras que nós vamos ler agora, elas são determinadas como feminino ou masculino apenas pela terminação, pelo final delas. Olha só, moço, masculino, moça, feminino, conde, condessa, pintor, pintora, patrão, patroa, galo, galinha, cidadão, cidadã. Uso de palavras diferentes. Agora, essas palavras, elas são totalmente diferentes no masculino e no feminino. Olha só. Homem, masculino. Mulher, feminino. Boi, vaca. Cavalheiro, dama. Macho, fêmea. Cavalo, égua. Padrinho, madrinha. Contudo, nem sempre os substantivos que se referem a pessoas ou a animais variam para indicar um ou outro sexo. Veja os casos a seguir. Substantivos que apresentam uma única forma, mas podem se referir a ambos os sexos. A pessoa, a criança, a testemunha, o indivíduo, etc. Essas palavrinhas que acabamos de ler, então, pessoal, pode ser tanto homens quanto mulheres. A gente pode falar o indivíduo, a testemunha, a criança, a pessoa. Seguimos a leitura. Substantivos acompanhados pelas palavras macho e fêmea, para distinguir os sexos de alguns animais. O tucano fêmea. Então, olha só, pessoal, alguns nomes de animais, a gente não tem um nome diferente para feminino e masculino. Então, a gente pega o próprio nome do animal e coloca fêmea ou macho depois. Por exemplo, aqui o que a gente viu.
Tucano, tucano fêmea, tucano macho. Sardinha, sardinha macho, sardinha fêmea. O polvo fêmea, o polvo macho. A onça fêmea, a onça macho. A borboleta macho, a borboleta fêmea. O crocodilo fêmea, o crocodilo macho. Substantivos com forma idêntica para o masculino e o feminino, nos quais a distinção de sexo se faz por meio de palavras que os acompanham. O artista é masculino, a artista é feminino. Então, a única coisa que muda é o ou a antes do nome. Meu dentista, o dentista. Minha dentista, a dentista. O jovem educado, a jovem educada. Vocês podem ver que a palavra artista, dentista, jovem não mudam se é feminino ou masculino. O que muda são as palavrinhas em volta dela, em volta delas. O, a. Leitura da página 129. Continuem acompanhando comigo, olhando o livro, acompanhando cada palavrinha que estamos lendo e preste bastante atenção. Página 129, flexão de número. Os substantivos podem estar no singular para designar um ser único ou no plural para indicar mais de um. Observe a mudança que ocorre na palavra animal, no título e na primeira frase do texto sobre as araras. Em geral, a formação do plural ocorre com a inclusão de desinência S, que pode precisar de adaptações em alguns casos. Veja. Olha só, pessoal, então a gente vê que o S ele é fundamental para fazer o plural. Por exemplo, quando eu falo uma arara, duas araras, as araras. Singular, uma arara, não tem S. Duas araras, algumas araras, o S faz toda a diferença. Preste atenção em outras palavras que, em alguns casos, tem mais letrinhas do que o S no final delas para fazer o plural. Vamos ler aqui, então, esses exemplos da página 129, continuando a leitura aqui. Arara, araras. Repórter, repórteres. Rapaz, rapazes. Homem, homens. Animal, animais. Fóssil, fósseis. Os substantivos terminados em ão representam um caso à parte. Eles podem ter três formas distintas de plural, em razão de diferenciações que as palavras sofreram ao longo do tempo. Veja alguns exemplos. Então, os substantivos terminados em ão, eles podem fazer plural em ãos, ões ou ães. A gente precisa prestar bastante atenção para não confundir. Então, vamos ver aqui a listinha no livro. Irmão, irmãos. Avião, aviões. Pão, pães. Cidadão, cidadãos. Opinião, opiniões. Alemão, alemães. Há ainda casos em que os substantivos não variam e a ideia de plural é dada por palavras que os acompanham. Veja, meu lápis, meus lápis. Lápis, pessoal, é igualzinho no singular e no plural. Ônibus e tórax também. Um ônibus, uns ônibus. O tórax, os tórax. Tórax, para quem não lembra, é a parte do corpo aqui, aonde fica o pulmão, o coração. Essa parte é o tórax. E há também casos de substantivos que só empregam no plural. Veja, meus óculos, nossas férias, as núpcias, nos arredores. Essas palavras sempre no plural. Prestem bastante atenção em óculos e férias, que a gente usa bastante, são palavras bem comuns, então sempre plural, tá, pessoal? Continuando a leitura da página 129, agora aqui no meio da página vamos ler sobre variação de grau. Para expressar os graus do substantivo, normal, diminutivo ou aumentativo, são utilizados dois recursos. Veja, acréscimo de um sufixo. Sufixo é quando a gente coloca alguma coisa no finalzinho da palavra para indicar se é aumentativo ou diminutivo. Veja só, casa, casinha, casarão. Menino, meninote, quando é diminutivo. Meninão, quando é aumentativo. Boca, boquinha, diminutivo. Bocarra, aumentativo. Forno, fornico, diminutivo. Fornalha, aumentativo.
Combinação do substantivo com um adjetivo. Casa minúscula, casa enorme. Menino pequeno, menino imenso. Boca pequena, boca grande. Forno reduzido, forno gigantesco. Então, minúscula, pequeno, reduzido, gigantesco, grande, imenso, são adjetivos, ou seja, palavras que podem indicar como é a casa, o menino, se são grandes, se são pequenos. Repare agora neste fragmento do texto sobre as araras. Os filhotes da arara saem dos ovos após cerca de um mês. Você reconhece um substantivo no grau diminutivo nessa frase? Ah, a gente reconhece sim, ó. Filhotes é o diminutivo de filho. Compare o substantivo primitivo ao que se formou com o acréscimo do sufixo. A noção de tamanho menor está presente? Olha só. Então, sem o sufixo "ote", a palavra seria filho. Com o sufixo fica filhote. Ah, sim, filhote tem sim a ideia de que é um filho pequeno. Em alguns casos, o diminutivo e o aumentativo podem criar um sentido diferente do que apresenta a palavra em grau normal. Bandeirinha, por exemplo, não é uma bandeira pequena sempre. Tem alguns momentos que bandeirinha é o assistente de um árbitro de futebol. Portão é um tipo específico de porta, colocada em muros ou grade. Portão não quer dizer que é uma porta grande. Filhote, por sua vez, é a cria dos animais. Então, filhote é um diminutivo que também tem o significado de que é a cria, bem como portão e bandeirinha têm significados além do diminutivo ou aumentativo. São nomes específicos de coisas. Agora, vamos à página 131. O roteiro pede para que vocês leiam a tirinha desta página. Então, vamos lá, olha só. Exercício 2, leia esta tirinha do paranaense Will Leite. Eu vou ler alto e vocês acompanham a tirinha olhando aí as falas dos personagens e lendo no pensamento também. Primeiro quadrinho. Passou 200 gramas, tudo bem? Segundo quadrinho. Neste caso, a palavra grama é um substantivo masculino. O grama. Terceiro quadrinho. Então, o correto é 200 gramas. Quarto quadrinho. A gente vê que o açougueiro fica bem chateado aí com essa correção, né? Porque a cliente falou para ele, explicou que quando se trata de grama, de peso de algum alimento, é o grama. Então, ela estava pedindo 200 gramas. A gente não pode tratar como feminino nesse caso. Quinto quadrinho. Passou 200 gramas, senhora. Tudo bem? Não, tira um pouco. Sexto quadrinho. Aff, que mulher chata. Sétimo quadrinho. Só de raiva vou cuspir na carne dela. Oitavo quadrinho. O correto é cuspir. Olha só, pessoal. Então, essa tirinha, ela brinca, né? Faz umas piadas aqui com os substantivos, com os nomes das coisas e como se deve tratá-los. Aqui, sobre o peso dos alimentos, é muito importante a gente lembrar disso, que quando você vai comprar alguma coisa com gramas, você pede, por exemplo, 200 gramas. É o grama, do mesmo jeito que é o quilo, o quilograma. Porque se você tratar como feminino, vai ser outra coisa. É aquele capinzinho que fica na frente das casas, aquele capinzinho baixinho, ou seja, a grama. A grama, gente, é o capinzinho, é o matinho. E o grama é o peso. Pensando nisso, tudo que a gente leu na tirinha e essas explicações, vamos às questões dessa tirinha na página 131. Página 131, questão A. Embora inadequado no contexto da tirinha, o substantivo feminino grama também existe? O que ele significa? Aqui vocês respondam aquilo que a gente acabou de conversar, que a grama
existe também, mas significa aquele matinho e não tem nada a ver com peso. Questão B. Qual recurso foi usado pela mulher no segundo quadrinho para mostrar que, naquele caso, o termo é masculino? Qual recurso, pessoal? Quer dizer, o que ela fez para mostrar isso? No segundo quadrinho, ela diz que a palavra grama é um substantivo masculino e o recurso que ela usou foi colocar o na frente da palavra. Então ficou o grama. Questão C, página 131. Considerando a correção feita pela mulher, como o açougueiro deveria formular sua fala caso o excesso de peso fosse o dobro do indicado? Bom, se o excesso de peso fosse o dobro de 200 gramas, que é o que tinha na tirinha, então ele falaria 400 gramas. Questão D, página 131. Suponha que o excesso tivesse sido a metade do que foi indicado no primeiro quadrinho, ou seja, metade de 200, pessoal. A ideia para a construção dessa tira continuaria válida? Justifique sua resposta. Se fosse a metade de 200, o açougueiro teria falado 100 gramas. E aí, não daria essa piada da tirinha aqui, porque 100 serviria tanto para feminino quanto masculino. Então, não teria como ela corrigi-lo de que o grama é masculino no caso de peso. Página 131, questão E. Como grama, algumas outras palavras costumam causar dúvida quanto ao gênero, se é feminino ou masculino. Qual é o gênero recomendável para as palavras dó, alface, cal, eclipse, dinamite e sentinela? Podemos responder assim: são palavras do gênero feminino a alface, a cal, a dinamite, a sentinela. São palavras do gênero masculino o dó, o eclipse. Questão F. Pode-se dizer que a reação irritada do açougueiro resultou apenas da correção gramatical feita pela mulher? Por quê? Acho que não. A irritação, além de ele ser orgulhoso, não gostar de ser corrigido na língua portuguesa, a irritação veio também do fato de a mulher não ter aceitado a quantidade de carne que passou um pouco do que ela havia pedido. Questão G. Procure os verbos cuspir e guspir em um dicionário. Você pode procurar também no Google. A informação dada pela cliente está correta? Justifique sua resposta. Gente, prestem muita atenção, porque o termo guspir com G não existe nos dicionários da língua portuguesa e nem no vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras, que são documentos oficiais da nossa língua. Então, a informação que a mulher passou corrigindo o açougueiro está correta sim. Cuspir é com C, apesar de que algumas pessoas falam cuspir com G, mas o correto é com C. E cá para nós, que atitude feia essa do açougueiro dizendo que ia cuspir na carne que ia vender a senhora por ela ser chata. Olha, e esse é o tipo de situação em que pessoas irritadas têm atitudes inaceitáveis para um bom convívio social, como cuspir em algo ou em alguém para se vingar de uma reclamação. Isso nunca deve ser feito e mostra que a pessoa é muito mal educada. Vamos sempre conviver com boa educação, harmonia e em paz com todos. E não vamos achar ruim quando alguém nos corrige, porque essa é uma oportunidade de aprendermos. Nem sempre quem está nos corrigindo deseja ser chato, não é verdade? Às vezes só está querendo o nosso bem. Um grande abraço, parabéns por chegar até aqui e até a próxima!